Saudos, irmãos, a paz do Senhor. Estou grata, irmão, por poder estarmos aqui para falarmos a falar nosso Deus. No dia de hoje iremos falar sobre como eu sei que eu estou pronta para viver as promessas que Deus ele me fez no chamado, para vivenciar o chamado de Deus na minha vida. Trazendo como exemplo a vida de Pedro. E trazer duas passagens aqui no dia de hoje, uma no livro de Lucas e outra no livro de João. São duas passagens que se correlacionam uma com a outra. Vamos ver aqui no livro de Lucas 6. 5. Quando o Senhor ele fala ali com Pedro, o chamado de Pedro. Jesus estava ensinando a multidão e escolheu o barco de Pedro para entrar. Aí não foi coincidência Jesus ter escolhido o barco de Pedro. Tantas outras barcos, né? Jesus escolheu de fibra. Né? E por que Pedro? E por que não foi uma pessoa mais sábia, melhor? Não, mas Jesus escolheu o barco de Pedro. Jesus começou a ensinar o povo, a multidão. E quando terminou de ensinar, Jesus disse a Pedro, vejam o que o Senhor falou com Pedro. Lá em Lucas 5, ele disse a ele, sobe ao mar alto e lança as redes. Aí Pedro disse, Senhor, temos trabalhado toda a noite, mas sob a tua palavra, baixo da tua palavra, da tua orientação, vamos novamente. Mas ele se surpreendeu. E Deus ele quis ensinar algo para nós nessa passagem. Diz assim, olha, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Aí teve a resposta de Pedro, e aqui no 7 diz assim, ó, e fazendo assim, e eles seguindo a orientação do Senhor, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. As redes começaram a se romper de tantos peixes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro lado para que os fosse ajudar. E foram encher os dois barcos, encheu o dele, um fez que ia apanhando, encheu o barco de Pedro, encheu os barcos dos companheiros e ainda quase iam pique, quase caíam por conta da quantidade, né? Não suportavam. E aqui o 21, o Senhor lhe fala aqui, olha. 21, João 21 e o 11. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Então o segredo aqui está na rede de Pedro. Né, o Senhor ele mostra no início do chamado de Pedro. Pedro era um pescador experiente. As redes dele, como pescador que ele era, estavam preparadas. Mas Jesus quis mostrar a Pedro que Pedro ele precisava, né? Porque aqui diz assim, ó, e se romperam-lhe as redes, trazendo para o âmbito espiritual. Jesus mostrou para Pedro que Pedro, da forma que Pedro estava, ele não tinha capacidade de suportar o que Deus ele queria para Pedro, o que Deus ele tinha para a vida de Pedro. Ele disse que se romperam-se as redes. Por quê? Porque não tinha capacidade de suportar ainda aquilo que Deus ele tinha preparado para ele. A Jesus disse a ele assim, ó, não tema, não tenha medo, agora em diante serás pescador de homem. Eu vou te preparar, eu vou te treinar, filho, para que a tua rede possa suportar o que eu tenho, o tamanho da revelação que eu tenho para te dar. E muitas vezes a gente não entende, a gente se acha que está pronto. Né? Pedro, um pescador experiente, mas diante do âmbito espiritual, Pedro não estava preparado. Ele precisava se preparar. E a gente vê a forma que Pedro agia. Pedro era um homem muito carnal. Mesmo andando com Cristo, mas vê que ele queria usar a força do braço. Quando Jesus ali ele foi preso, o que Pedro fez? Optou a orelha do soldado. Porque Pedro ele usava muito a força do braço. Aí Jesus ele quis mostrar para Pedro que não era dessa forma. Não foi para isso que ele tinha chamado Pedro. Não era com a força do braço, era com a força do joelho, né? Era na oração, pautado na oração. E a gente vê aqui, já depois, antes do Senhor ter mandado Pedro lançar a rede novamente, o Senhor ele fala com Pedro, ele dá um alerta a Pedro. Pedro era tão ousado, né? E Pedro achava que muitas vezes, irmãs, a gente olha pra gente e a gente acha, eu já estou pronta para viver o que Deus ele tem para mim. Muitas vezes a gente não tá. E Deus ele mostrou isso para Pedro. Ensinou a Pedro que ele não estava pronto para viver aquilo ainda. Que Deus ainda faltava uma prova, né? Estava muito perto de Deus cumprir na vida de Pedro, o chamado que Deus tinha na vida de Pedro, mas ainda não estava na hora. Que Pedro queria antes, né? Antes, mas não estava na hora ainda. E a vida assim da vida da gente. Então aqui, irmãs, Lucas 22 e 33, o Senhor ele fala com Pedro. Ele diz assim, quando Pedro achasse estava pronto. Veja. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo. O que é cirandar como trigo? O trigo era pega o trigo, além de bater ele na eira, aí botava ele numa peneira e balançava assim, ó, para sair as cascas e ficar só o grão. Era isso que Satanás tinha pedido para fazer com Pedro.
E Pedro não entendia. E Pedro disse assim, eu estou pronta aí contigo. Eu vou suportar o processo. Eu vou aguentar, Jesus. Pode mandar, né? E falando no espiritual, assim, como se Pedro disse assim, pode mandar, eu suporto. E Jesus mostrou para Pedro, Pedro não suportava, né? Que ele não estava pronto. Essa seria a última aprovação que Deus faria na vida de Pedro, permitiria na vida de Pedro para aprontar Pedro para o ministério. E a gente vê ali quando Jesus foi preso, né? E Pedro saiu de longe, né? Se escondeu. Ele viu a sua incapacidade diante daquela provação que Deus me permite na vida dele. Porque muitas vezes a gente se acha pronto, eu olho para mim com orgulho. Olha, mas enquanto o orgulho reinar, eu não estou pronto para vivenciar as promessas de Deus. Eu me lembro na minha vida, Deus tinha me mostrado, né? Algo que ele tinha 8 anos antes de acontecer. E Deus, ele falou algo para mim e disse assim, olha, só vai acontecer quando isso acontecer na tua vida. E realmente foi. Enquanto eu não cheguei onde Deus queria, ele não cumpriu a promessa. E eu achava que estava pronta, mas não estava. Muita gente acha que está pronta, acha que é capaz, mas não é, né? Deus, ele sabe fazer da forma certa, ele sabe fazer da maneira certa. E por isso, muitas vezes, muitas tribulações, as mães, a tribulação que você vai passar para chegar a atingir o chamado de Deus é o tamanho da responsabilidade que Deus, ele vai te dar. E Pedro, ele foi tentado, negou a Jesus. E quando ele negou a Jesus, ele viu a sua incapacidade, ele reconheceu, o orgulho de Pedro saiu. Ele viu que ele não era capaz, que sem Jesus não dava. Ele se tornou dependente do Senhor. Aí chegou onde Deus queria, porque o que Deus quer de nós é chegar a um nível de dependência. Aí aqui, depois de Pedro ter negado a Jesus, ele já estava pronto aqui quando Jesus falou com ele. João 21, vejam nós. É bem uma passagem com a outra, de Lucas 5 para com isso aqui, ó. O mesmo Pedro. Jesus, quando ele ressuscitou, os discípulos estavam, Pedro disse, eu vou pescar, os discípulos vão contigo. E Pedro foi e não apanhou nada, não conseguiu pegar peixe nenhum. E Jesus chegou na praia e disse, né, lança a rede para o lado direito. O lado direito, para o lado direito. Lança a rede para a banda direita do barco e achareis. Lançar, quando Pedro fez assim, lançaram, não podiam trazer de tantos peixes. Aqui no 11 diz assim, ó, Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, que eram grandes peixes. Da outra vez foi muitos peixes, mas não falou o tamanho do peixe, 153 grandes peixes. E tantos peixes, as redes não se romperam, porque Pedro já estava preparado. As redes já não se rompiam mais, ele já tinha capacidade de suportar a revelação que Deus tinha dado para ele. Isso, irmãs, no âmbito espiritual, isso traz para nós, fazendo aqui uma analogia. Tem Jeremias, do ventre te conheci, e antes de sair da mãe de santifiquei, as nações te dei por profeta. Aí Jeremias achou que seria fácil, a chamada de Jeremias. A gente vê lá aqui no livro de Jeremias, Jeremias 12:1, Jeremias já se lamentou, Jeremias não tinha apanhado ainda, Jeremias não tinha acontecido nada, e Jeremias começou a lamentar, né? Porque a família dele, a própria família dele, todos estavam contra ele, ele não pensava que seria dessa forma, que seria dessa maneira. E muitas vezes é assim na vida da gente, muita gente acha que está pronto, e a gente não entende o processo que a gente precisa passar, porque é do tamanho da experiência que Deus tem para dar para nós. Para suportar, irmãs, o processo é necessário esticar o elástico até o final. E aqui a gente fala da resiliência. A resiliência, falando aqui, olha, Jeremias 12, deixa eu ler Jeremias 12, veja a resposta de Jesus para Jeremias, 12:5. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás a enchente do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa do teu pai, eles próprios, se hão deslealmente para contigo. Elas desleal, até mesmo a família dele estava com deslealdade para com ele, falsidade para com Jeremias. E Deus diz assim, olha Jeremias, se somente com isso, Jeremias, somente com xingado, somente com alguma coisa assim, tu já tá com a cara feia, Jeremias, tu já tá querendo parar, tu não sabe o que tu vai passar para tu chegar onde eu quero. Tu não imagina o processo que tu vai passar para chegar onde eu quero. A gente vê lá no livro de Jeremias 20, Jeremias querendo desistir do chamado, porque não entendia, irmãs, que Deus chama para viver uma vida de renúncia, uma vida de processo. Né? Tem períodos na vida da gente, tem bênçãos, tem períodos de tranquilidade, irmão, mas é a vida de processo, uma vida de entrega, de renúncia. E ver com Cristo, irmãs.
Andar contigo, tem um hino que fala assim: andar contigo é pisar nos espinhos e na hora da dor sorrir e cantar. Viver contigo é saber que o Judas a qualquer momento o rosto vai beijar. Andar contigo é pisar no sangue, mas não entregar minha cruz a ninguém. Viver contigo é chorar de alegria, levantar o troféu da vitória que vem. Então viver com Cristo é isso, irmãos, não é só de regalia, não é só que todo mundo vai te amar, todo mundo vai te abraçar. Quem te disse isso? Vida com Cristo, chamado com Cristo, não é ser rejeitado. Nem todo mundo vai te aceitar porque você fala a verdade. Nem todo mundo vai te aceitar e vai reconhecer que o Senhor é na tua vida, não. Nem todo mundo vai reconhecer que o Senhor é na vida da gente. Assim foi na vida de Jeremias. Vê Jeremias 20. E o 7 diz assim: iludiste-me, ó Senhor. Iludido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia. Cada um deles ama de mim. A 1:9 diz assim: então disse eu: não me lembrarei mais dele. Não falarei mais no seu nome. E Jeremias que desistir do seu chamado, porque ele não entendia. Mas a partir daqui, irmãs, é como se Deus tivesse tratado com Jeremias. Jeremias entendesse que Deus ele chamou ele para sofrer. O que foi que o apóstolo Paulo disse a Timóteo? Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado. Um soldado, quando vai para a batalha, irmãs, ele vai o quê? Se banquetear, sentar numa mesa? Não, irmãs. É para guerra, é para luta, é atingido, é ferido, é humilhado, é maltratado. Mas sabe qual é o melhor? Aqui o apóstolo Paulo ele diz assim, porque o apóstolo Paulo, por que, irmãos, aqueles homens eram cheios de fé? Porque eles tinham a certeza, e eles sabiam que Deus chamou eles para sofrer junto com eles. Deus não chamou só para viver de regalia, não. O apóstolo Paulo diz: aprendi a contentar-me com o que eu tenho, sei estar abatido, sei estar em abundância. Em todas as coisas estou. Ele sabia para quê, qual o propósito que Deus tinha chamado ele, qual a finalidade, o porquê Deus tinha chamado ele, para quê, o que ele ia passar. O Senhor, Paulo era ciente. Aqui eu vejo aqui aos Coríntios o que ele escreveu. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso corpo exterior, atento à nossa carne, se corrompa, né? Envelheça, sofra algum dano, alguma coisa, o nosso espírito, o nosso interior se renova a cada dia. Porque nossa leve momentânea, ele chama de leve momentânea, o que foi que Paulo passou? Foi preso, chicoteado, foi xingado, foi humilhado, passou fome, naufrágio, muita coisa Paulo passou, está dizendo que leve e momentânea tribulação. Ela produz para nós um peso de glória muito excelente. Então o Senhor não chamou ninguém para viver só de bênção, de regalia, não, ele te chamou para sofrer. Disse assim, o apóstolo Paulo a Timóteo: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado que não tem de que se envergonhar. Então sofre, pois, comigo as aflições. O Senhor Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições. Ele não enganou ninguém. Jesus, ele não enganou ninguém. Ele disse: venha, mas no mundo você vai ter aflição, vai passar por tribulação. Então seguir a Cristo, irmãs, eu falei aqui, teve um vídeo aqui que eu falei sobre o posicionamento espiritual. Eu falei que nós herdamos com Cristo as bênçãos, mas nós herdamos tudo. Nós não só herdamos a autoridade de Jesus, não, irmãs. Herdamos também as tribulações. Porque temos que sofrer com ele também. Para que com ele nós sejamos glorificados, é necessário sofrer com ele também. A gente não só herdou aquilo ali, as bênçãos espirituais, nós herdamos as tribulações também com Cristo. Para sofrer com ele. Aí aqui, irmãos, quando o Senhor ele fala com Pedro, que Pedro estava pronto. Né? Aqui, o primeiro versículo aí em Lucas, Jesus veio para chamar Pedro, para preparar Pedro para o servir. As redes de Pedro se romperam porque não tinham resistência, não conseguiam suportar o peso do que Deus queria revelar para Pedro, como Deus queria usar Pedro. Mas aqui a gente já vê Pedro preparado, um Pedro transformado, um Pedro preparado, um Pedro humilhado, reconhecendo que não tinha, reconhecendo que não sabia. A gente vê Pedro humilhado diante de Deus, porque Pedro era demais. Qualquer coisa Pedro já queria. Olha, Senhor, tu não vais passar com isso. Cortou a orelha do soldado e Pedro aquele entendeu. Ele não entendia para que Deus de Jesus ele tinha chamado. Porque assim na vida da gente, muita gente não entende, a gente só porque a gente não entende. Paulo, ele era ciente com que foi chamado para passar por tribulação. Foi chamado para sofrer. Sofra, pois, comigo, Timóteo. Eu sofri, sofre comigo. Ele fazia discípulos e ensinava. Ele não, a Tito também ele falou, ele não chegava para enganar ninguém não, porque o que ele vivia, ele passava para os discípulos dele. Paulo também. Então aqui nos mostra resiliência, né? É o suportar, romper. No espiritual podemos dizer como resiliência. O que é resiliência, irmãos? Que é quando tu pega um elástico assim, ó. Abre ele assim até
capaz de estourar ele, mas ele não estoura, ele volta e se torna da mesma forma de novo. Ele fica da mesma forma que ele era antes. Então, ok, quando a gente é provado de uma forma, irmãs, da gente quase não suportar, Paulo falou, que ele foi provado de forma que achava que não tinha mais jeito. Mas Deus deu vitória a Paulo. Então, muitas vezes na vida da resiliência é isso, você conseguir, você está pronto para sofrer, né, o auge do sofrimento e depois voltar e estar da mesma forma que era antes. É o quê? É não murmurar, não reclamar, é tu passar por uma tribulação, chegar na igreja rindo, chegar na igreja... Olha, irmãs, como seres humanos, há momentos que a gente passa, que a gente, querendo ou não, a gente demonstra. Mas eu tô falando de pessoas, irmãs, que por uma cara feia chega com a cara feia na igreja, porque fulano falou e chega com a cara feia, quer desistir, quer parar porque tá assim. Deus nos chamou para sofrer com ele. Hoje eu sou ciente disso, eu sofri muito. Sabe por que eu sofria muito? Porque eu não entendia. Eu não entendia. Qual o propósito de Deus ele ter me chamado, mas ele me falou. Ele falou comigo. Deus, ele tratou pessoalmente comigo e ele falou comigo. Eu te chamei para tu sofrer comigo. Aceite a minha vontade. É necessário. Eu preciso te tratar, eu preciso tirar o que não está me agradando. E eu só tiro em meio à tribulação, irmãos. A tribulação, ela produz a paciência. Lá em Romanos 5. Romanos 5, ele nos mostra. Apóstolo Paulo, falando, olha. E não somente isso, mas também nos gloriamos, irmãos. Nos alegramos nas tribulações. Tu se torna mais paciente, porque é paciência, assim o significado da palavra paciência. É a virtude do ser humano baseado no autocontrole emocional, ou seja, quando o indivíduo suporta situações desagradáveis e o incômodo de terceiros sem perder a calma e a concentração. É o que aconteceu com Pedro. E isso aqui é no português, mas tem no original da palavra, né, do grego. Paciência é a resistência, persistência. Você não para, você prossegue por quê? Porque quando a gente não tem paciência, a gente quer parar, a gente se suporta o processo. Mas quando a gente passa pela tribulação, gera em nós uma paciência, gera em nós aquela resistência. Não vou prosseguir não, Deus vai me dar vitória. Tá chegando o tempo da minha vitória, o Senhor ele vai fazer. Né? Você aprende a suportar as pessoas. Quando a pessoa cheira com a cara feia, você já não acha ruim mais, você já aprende a suportar. Antes não, qualquer pessoa falava alguma coisa, eu já queria parar. Eu chegava com cara feia. Hoje eu suporto muita coisa. Essa semana mesmo aconteceu um fato de alguém, e que eu olhei e eu disse, Jesus, realmente tu transformaste, Senhor, que se fosse antes, eu ia dizer poucas e com essa pessoa. E meu coração tá ali para com Deus, com essa pessoa. O jeito que falou, a forma que falou, eu olhei assim e disse, Jesus, se não fosse hoje, não ia ficar assim não, ela ia ouvir uma resposta boa, mas a gente vê, mas que Deus transforma, Deus muda quando a gente aceita a vontade dele, foi o que Deus falou comigo, né? Aquela agonia, aquela situação, para sair logo da tribulação, para Deus fazer alguma coisa, olha, Deus me tira dessa situação, era jejum, eu vivia de jejum e de oração, para Deus me tirar da situação, mas não chegava onde Deus queria, o que Deus queria era outra coisa, e o Senhor ele chegou e falou, aceite a minha vontade, é necessário você ser provado, porque a tribulação vai provar em você paciência, você vai se tornar resistente, você vai se tornar uma pessoa diferente, é necessário ser provado. A tribulação ela produz a paciência, você se torna resistente, resiliente, você não, qualquer coisa não quer parar. E a paciência, a experiência, o que é experiência, irmã? De tanto você fazer uma coisa, você aprende a fazer aquilo ali. Então se torna experiência, você aprende a passar calado. Porque quando a gente começa a ser provado, a gente o quê? Começa a murmurar, começa a reclamar, e você a passar, começa a perguntar às vezes por que isso, por aquilo. Mas a partir do momento que você passa, você aprende a passar, você se torna experiente naquilo ali, você já aprende a passar salado. Então, irmã, na vida de Pedro, né, a gente sabe que o chamado de Deus, ele tá perto de acontecer na vida da gente, quando a gente suporta o processo, quando a gente se cala. Pedro estava humilhado diante de Deus. E foi o momento de Jesus, ele chama Pedro, as redes de Pedro não se rompiam mais. Com a situação, não se rompia mais. E a gente vê, depois disso, Pedro foi preso. Pedro se levantou ali no Pentecostes, quando o povo chegou ali, a forma que Pedro falou, irmã, através da vida de Pedro. Uma certeza muito grande, disse assim, tu és Pedro. E sobre esta pedra, não sobre Pedro, mas sobre Cristo, que é a pedra de esquina, despicarei a minha igreja, e as portas do inferno, Pedro, não vai prevalecer contra ela. Mas Pedro foi usado poderosamente, mas foi necessário passar o processo. Foi necessário passar a tribulação, tu quer ser usado. Muitas vezes a gente vê alguém cantando, Deus usa, Deus cura, Deus expulsa demônios, irmãs, mas vai perguntar o passado daquela pessoa. A gente só quer o hoje.
Mas é processo, Deus nos chamou, Deus não chamou ninguém, Jesus não enganou ninguém, ele disse, no mundo tu vai ter aflição. Eu não te chamei para viver vida boa, regalia não, irmãs. Deus chamou para passar por processo, para sofrer com ele, é necessária, a tribulação é necessária, ela te fortalece. Se tu não passar por tribulação, tu se torna menino, vai ficar a vida toda sendo menino, não vai crescer espiritualmente, não vai amadurecer espiritualmente, a tribulação amadurece, ela cresce, né? Torna a gente resistente, a gente não fez se fará por qualquer coisa, a gente tem que entender, Deus te chamou para sofrer, ele conta contigo, na obra dele, alguma coisa que ele tem colocado na tua mão, ele conta contigo, mas é necessário suportar o processo para viver o propósito, é necessário suportar o processo. Então você tem que entender, foi o que o Senhor ele falou comigo, ele não disse. Era aquela agonia, aquela inquietação dentro da situação, aí jejuava e orava. Até que um dia, e não acontecia nada, irmãs, não acontecia nada. Mas quando eu disse, olha Deus, faz tua vontade, a partir de hoje eu saio de cena, tá na tua mão. Da forma que o Senhor quiser me moldar, da maneira que o Senhor quiser fazer, eu estou disponível, irmãs. Eu achava que fazendo isso, o processo ia durar mais, irmãs. Naquele mesmo dia, o Senhor ele me deu vitória. O Senhor fez algo extraordinário e de lá pra cá, só vitória. Passa o processo. Mas é diferente de como eu passava antes. Eu já não chego com a cara feia. Eu já não sou como antes. Eu não tô dizendo a ninguém que eu sou super madura. Ai, meu Deus, que mulher madura não, mas a gente vai aprendendo, né? Com a situação. É como uma criança. A criança cresce, ela vai amadurecendo, vai crescendo, vai mudando o comportamento. Então a gente muda o comportamento, né, irmã? A gente não tem como a gente dizer assim, eu tô madura. Porque depois de madura é o quê? Ficar podre. Então eu não tô madura, né? Mas eu tô andando para chegar na maturidade espiritual. Estou prosseguindo para chegar lá. Porque tem momento da vida da gente, Deus prova a nossa fé, irmã, que a gente olha para um lado e para o outro, como ser humano, seja lá quem for. Os grandes homens da Bíblia, Deus provou a fé dele de forma que eles olharam e eles acharam que não tinha jeito, porque a gente é ser humano. Chega um momento na vida da gente, Deus prova a fé até o extremo. Deus estica o elástico até ele chegar no ponto final. Mas ele não deixou o elástico estourar, não. Então Deus ele está contigo, Deus ele está comigo, mas é necessário suportar o processo. Entenda uma coisa, você quer ser com os discípulos? Eu já pedi. Houve um momento que eu pedi, eu disse, Jesus, eu quero ser com os discípulos. Só que ele me disse, tu suporta passar pelo que eles passaram? Tu suporta o processo que eles passaram? Então, irmãs, quer ter Deus na vida? Quer ser usado pelo Espírito Santo? Quer ser cheio de Deus na vida? Suporta o processo. Tu quer viver o propósito de Deus na tua vida, as promessas que ele te fez? Nada é de graça no mundo espiritual, não, mas é só a salvação. Tu quer viver, ter Cristo na vida, ser cheio do Espírito Santo, ver quanto Deus promessa a Deus na tua vida, suporta o processo, entende? É necessária a tribulação, produz a paciência, e sem a paciência, tu não chega lá não. Porque sem a paciência, alguém disser alguma coisa, tu vai, tu diz outra também, tu briga dentro da igreja, tu cria situação, tu briga, pega a briga mesmo. E quando a gente é paciente, a gente aprende a ouvir mais, aprende a calar mais, o que é necessário. Deus não vai pegar ninguém de todo jeito e colocar de frente à obra dele, não. Sabe por quê? Porque a obra dele é especial para ele, envolve vidas que ele morreu lá na cruz para salvar. Então suporta o processo para viver o propósito de Deus, porque vai valer a pena. Mas é necessário entender, como os apóstolos, porque eles eram homens firmados da fé, porque eles entendiam que a tribulação era necessária. Hoje eu entendo, a tribulação na minha vida é necessária. E é necessário usar a minha fé, muitas vezes, para Deus operar algum milagre. E Deus disse a mim, te aquieta e aceite a minha vontade, porque ela é soberana. A minha vontade é soberana. Se você quiser, vai acontecer. Se você não quiser, vai acontecer, porque te escolhi, porque te chamei. Tô falando para quem tá assistindo, né? Como o Senhor falou por aí. Te escolhi, te chamei, né? Mas para viver o que eu tenho para você viver, é necessário passar pelo processo. Eu não tô dizendo a você que acabou o meu processo, não. Acabou não, irmãs. Mas é como se Deus desse uma folga, né? Há um período de bonança, estabilidade. Mas vou passar por outros processos, né? Só foi uma etapa. Virão outros processos, mas a forma de passar é diferente. A maneira de passar é diferente. Porque eu vou dizer a você, o povo de Israel, eles pereceram no deserto. Sabe por quê? Porque eles não entenderam. Eles não entenderam que Jesus chamou eles de deserto. O que é deserto? Sequidão, não tinha comida, não tinha água, mas tinha um Deus que ia prover. Tinha um Deus que ia mandar. Deserto, irmãos, é terra seca. E eles queriam viver no deserto, como se estivesse vivendo no oásis. Eles não entendiam que Deus colocou eles no deserto para viver na dependência. E muitas vezes o que Deus ele exige de mim, você viva na minha dependência. Você precisa depender de mim, entender que tu tem que depender de mim, né? Dependa de mim, é o que o Senhor ele quer dizer para nós.
aprenda a ser dependente de Deus. Ele é teu pai, ele é teu amigo. Não importa onde você esteja, no oásis ou no deserto, ele vai prover, ele vai mandar, porque ele é Deus. Ele sabe mais o que a gente precisa. Ele não chamou a gente para matar a gente no deserto. O povo de Israel não foi chamado para perecer no deserto, não. Ele mandou pão. Agora é necessário usar a fé. Há momentos que é necessário usar a fé. Houve momentos, olha, irmãs, há coisas que eu não posso contar. Deus fez coisa grandiosa, tem feito coisa grandiosa, mas há coisas que não posso contar. Mas há experiências que eu vou trazer ainda. Vai chegar o tempo, o período de eu contar experiências pesadas, coisa pesada. De que eu digo, Deus, o que é isso? E Deus assim, usa a sua fé. Profetize, usa a sua fé. E através da fé, irmãos, Deus, meu Deus, se eu pudesse contar o que eu expliquei, coisas grandes, trouxe do nada a existência, coisa que não existia, através da fé, quando a gente aprende a passar pelo processo, a gente vive o propósito de Deus. Quer viver o propósito, quer ser cheio do Espírito Santo, quer ser usado por Deus. Aprenda a passar pelo processo. Eu preciso aprender a passar pelo processo. Porque na minha vida foi uma etapa, mas há outras etapas, até Jesus Cristo voltar, eu serei moldada pelo meu Deus. A gente vai ser moldada, porque ninguém é super crente, ninguém chega a um período, não, irmã, chega um momento que a fé da gente é provada de forma que é assim, não tem mais jeito. Chega na minha vida momentos que eu digo assim, Jesus, onde tu estás? Houve um momento que eu estava sentada aqui, desse mesmo lugar que eu estou sentada, eu disse, Deus, arma os meus olhos, porque não consigo ver a tua ação. Onde tu estás? Não foi isso que o Senhor me prometeu. Sabe o que Jesus ele falou comigo? Ele me levou lá quando ele falou com o Filipe. Quando ele dizia assim para Filipe, Filipe, como a gente vai alimentar essa multidão? E ele provava a fé de Filipe, porque ele já sabia o que ele ia fazer. Então assim, mas quando eu deixando, ele já sabe o que ele vai fazer, ele já me vê além. Deus já me vê no âmbito do propósito dele. Deus não se engana não, irmãos. Deus não se engana não. Deus não me chamou enganada não. Ele sabia quem eu era. Ele conhecia as minhas forças, as minhas fraquezas, ele conhecia. Então ele te conhece. Só precisa confiar e ser dependente dele. E somente essa palavra para nós nessa manhã. Fiquem na paz de Deus.